Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto que diz respeito a um conteúdo que o Ítalo Marcilli postou lá no Instagram. Eu vi esse post tarde da noite, dei a minha contribuição, fiz o meu comentário lá e eu gostaria de falar sobre alguns pontos aqui que eu achei muito curioso, principalmente dos comentários, né, os comentários negativos que o post recebeu, de um argumento que faz muito sentido e que enfatiza a importância da autonomia dos filhos e da completa independência deles, né? Ou seja, sair da casa dos pais e fazer a vida sem aquela perspectiva de estar voltando, né, sempre para a casa dos pais quando algo dá errado, né? Eu quero ler o post aqui e comentar para vocês, tá bom? Mas antes da gente continuar, já deixa o seu like aqui neste vídeo para que o YouTube entenda que este conteúdo é relevante e divulgue para milhares de pessoas. E se inscreva no canal, ative as notificações, porque isso ajuda o nosso canal a crescer, dá essa moral aqui e vamos para o conteúdo, tá certo? Então o Ítalo Marcilli diz o seguinte: um bom pai faz isso, abre aspas, minha casa está sempre aberta para você, meu filho, fecha aspas. Dizer isso é um erro. Pai bom faz o contrário. Filho saiu de casa? O quarto dele não fica esperando, vira ateliê, vira sala de ginástica, vira o que for, mas não continua sendo dele. Pai bom não cria filho dependente. Pai bom não deixa a porta sempre aberta para o filho voltar quando der errado. Pai bom ensina o filho a se virar. Saiu de casa, então se vira. A vida deu errado, aprende a resolver, porque agora o jogo virou. Pai bom prepara o filho para cuidar do pai na velhice, para não ficar voltando para casa toda vez que a vida aperta. Se você quer ser um bom pai, ensine seu filho a andar com as próprias pernas. Ele não pode passar a vida toda contando com você. Cara, quando eu li esse texto aqui do Ítalo Marcilli, e eu me lembrei de uma vez que eu fui para o ECC. Cara, foi a pior experiência que eu tive na minha vida, sinceramente. Eu sei que o ECC tem esse objetivo de ajudar os casais a se fortalecerem, a ter um casamento santo e assim por diante. Mas no ECC que eu fui, cara, tinha muita molecagem, os palestrantes eram muito ruins, né? Eles iam lá, contavam as experiências de vida, bem corriqueira, sabe? Não tinha algo intelectual, entende? As palestras foram ruins. E uma palestra que me chamou a atenção foi de um pai que lutou contra a independência do filho. Eu fiquei tão puto com essa palestra porque era mais ou menos o seguinte: ele contava que o filho chegou nos seus 19, 20 anos e o filho disse o seguinte: pai, eu quero viver a minha vida, eu quero ter a minha própria casa, fazer as minhas coisas e assim por diante. E aí, o que o pai fez? O pai não concordou. Ele disse: meu filho, mas você vai sair de casa, você vai gastar muito dinheiro aqui, a gente faz as coisas para você, sua mãe lava a sua roupa, aqui você tem a sua cama, o seu quarto, por que, que você vai querer se aventurar em morar sozinho? Bom, resumo da história. O rapaz foi morar sozinho, né? Passou alguns meses e o moleque não deu certo. Por algum motivo, perdeu o emprego, não conseguiu se autossustentar e voltou para casa do pai. Cara, sabe o que o cara disse? Ele disse assim: meu filho, venha para casa do papai, porque você não deveria ter saído daqui. Todo mundo aplaudindo, porque o menino voltou para casa, né? Não deu certo na vida. E cara, veja bem, quando você diz isso para o seu filho, as portas sempre estarão abertas para você. O que, que você está dizendo? Você está presumindo que o moleque não vai dar certo na vida. É isso que você está fazendo. Você já está preparando o terreno psicológico para que ele se sinta vulnerável. Porque todas as adversidades, elas serão resolvidas com o quê? Com a presença do pai, voltando para casa. E isso não deveria ser algo que fosse dito para os filhos. Eu sei ler em língua portuguesa, então, em alguns momentos, o Ítalo Marcilli usa o recurso da hipérbole, ou seja, ele fala uma coisa exagerada para enfatizar algo que está por trás dessa hipérbole, né? Então, quando ele diz assim, meu filho, se vira, ele está depois dizendo o seguinte: olha, um bom pai cria um filho para ser independente, cria um filho forte emocionalmente, para que esse filho dê certo na vida. Porque um filho dando certo na vida, obviamente ele vai cuidar deste pai quando este pai precisar, e quando ele envelhecer, né? Então, assim, o que, que está por trás da mensagem? Mas antes disso, eu quero ler alguns comentários aqui para vocês
perceber o nível de burrice das pessoas, né? Então você vai nos comentários e você encontra o comentário, por exemplo, aqui do Dr. André Miolo, ou André Miolo Mole, será? Ele diz o seguinte: ok, para ter engajamento é válido e até bonitinho. 3 pontos. Na vida real é bem diferente. Tenho 4 filhos e as portas estarão sempre abertas para eles. Sempre! Ou seja, ele coloca em caixa alta aqui, gritando, né? E você vai lá nos comentários, o pessoal batendo palma, é isso aí, tem que abrir as portas para o filho, entendeu? Ou seja, você presume o fracasso do moleque, você presume o fracasso dele. Cara, tem alguns filmes lá produzidos pelo Hollywood, né, nos Estados Unidos, que é interessante, né? Alguns pais colocam os filhos para fora, né? Eles passam na faculdade e eles vão viver em república, né? Eu não lembro quais são os títulos dos filmes, mas já assisti muito filme assim, né? Onde o pai vai lá, ajuda o filho com a mala, coloca a mala dentro do carro e tipo assim, pô, vai embora da minha casa, vai se virar, entende? Vai dar certo na vida. É assim que a gente tem que fazer com os nossos filhos. A gente tem que incentivá-los a serem homens e mulheres independentes. A gente precisa ser aquele tipo de pai que aposta no sucesso do filho. Mas no Brasil não. E aqui eu vou contar algumas experiências que eu já vivenciei e que eu já observei tanto na minha vida pessoal, com as pessoas que eu conheço, quanto em atendimento terapêutico. Eu atendo todo tipo de gente. E eu percebo o seguinte, cara, a maioria dos pais não querem que os filhos dê certo na vida. Essa aqui é a realidade. Eu já observei casos em que pais dizem assim: ah, você vai sair de casa, tomara que dê errado para você voltar. É isso que acontece, velho. Então a gente vive numa cultura de mediocridade, onde o indivíduo aposta 100% no fracasso dos filhos. Quando você diz assim, as portas sempre estarão abertas para você, você está dizendo o seguinte: ó, filha da puta, tomara que dê tudo errado aí e você volte para casa do seu pai. Para você ver que você não consegue as coisas sem mim, né? Típico de pais narcisistas. É isso que acontece. Eu acredito que você que esteja assistindo esse vídeo aqui já tenha passado por isso. Cara, eu não vou mentir para vocês. A primeira vez que eu saí da casa dos meus pais, eu não dei certo na vida. Eu voltei para casa deles. Mas se o meu pai tivesse dito o seguinte: olha, meu filho, se vira, entendeu? Tá passando por dificuldades, eu também já passei. O que eu posso fazer aqui é te ajudar com 3 meses de aluguel para você se restabelecer, arrumar um emprego, trabalhar de qualquer coisa, para você se restabelecer. Porque no dia que o meu pai não estiver mais aqui nesta terra, cara, eu vou depender de quem? Eu conheço diversos casos que aconteceu o seguinte: pai e mãe mimaram demais o filho, né? O filho lá com seus 30, 35 anos não conseguia um emprego, não conseguia estabilidade financeira, não conseguia ter uma estabilidade relacional e ele sempre voltava para casa do pai, né? Quando o pai morreu, o filho não conseguia, né, lidar com as dificuldades. Cara, tem uma história muito curiosa. Uma vez, eu conheci um cara que o pai dele havia falecido, né? Foi um momento de tristeza para ele, que ele era muito apegado ao pai. E de certa forma não, o pai era o indivíduo que sustentava a casa, sustentava os filhos, a esposa, os netos e assim por diante, né? Então era o cara provedor que provia para a família inteira. Então eu encontrei com esse cara na rua, né? Depois que o pai dele havia morrido. E eu disse, cara, e aí, como é que você tá? Ele, tá muito difícil, porque, sabe, meu pai sustentava a casa e tal, então sem ele tá muito difícil a vida. Pô, imagino, né, etc. Pô, mas você vai superar e tal, né? E, cara, se passaram 12 anos, né, eu me encontrei com ele novamente. Eu disse, e aí, cara, quanto tempo? E aí, bate aqui, como é que você tá aí? Ah, cara, você sabe, né, meu pai faleceu, etc. Porra, já tinha 12 anos que o pai dele tinha falecido, né? E ele ainda estava com dificuldade porque o pai não estava mais sustentando eles, entende? Então, olha o perigo de você ficar presumindo o fracasso dos seus filhos, né? Dizendo o seguinte: olha, as portas sempre estarão abertas aqui para vocês. Né? Eu concordo com o que o Ítalo disse aqui. É, eu vou reler aqui e falar sobre alguns pontos, né, para que vocês deixem de ser burros, né? Se vocês foram lá no post dele e fizeram comentários idiotas, entenda o seguinte: saibam interpretar um texto. Vamos lá, interpretação de texto aqui para vocês. Ó, ele diz assim: um bom pai faz isso. Aí ele abre aspas e diz o seguinte: minha casa está sempre aberta para você, meu filho. Ou seja,
Fecha aspas. Essa é uma frase muito comum, né? Que parece uma frase boa, parece uma frase que quer ajudar. Veja bem, o diabo, ele gosta muito de fazer com que você contemple uma coisa bonita, mas por trás ali tem uma puta de uma giromba. Ou seja, aquilo vai ferrar você. Esse é o tipo de frase que ferra todo mundo. Porque isso aqui prepara o terreno psicológico do indivíduo para ele pensar o seguinte: cara, eu vou sair do meu pai, mas vai dar tudo errado, eu vou ter que voltar. É isso que a frase quer dizer. Entende? Então parece bonito, pô, eu vou ajudar o meu filho quando ele tiver com dificuldade. Parece bonito, entendeu? Mas não é, por trás tem uma giromba. Ele diz o seguinte: dizer isso é um erro, pai bom faz o contrário. Vamos lá, o que o Ítalo diz, né? Filho saiu de casa, o quarto dele não fica esperando. Vira ateliê, vira sala de ginástica, vira o que for, mas não continua sendo dele. Cara, isso aqui é uma hipérbole para dizer o seguinte: eu preparei bem o meu filho, então eu vou fazer a porra de um ateliê do quarto dele. Eu vou fazer uma sala de ginástica, porque eu sei que meu filho vai dar certo. É isso que ele está querendo dizer. Isso aqui é uma hipérbole. Mas a pessoa, ela observa o seguinte: ah, quer dizer que eu não tenho mais quarto, né? Então o cara é um pai ruim. Não, ele está dizendo o seguinte, cara, eu aposto na vitória do meu filho. É isso que ele está querendo dizer, entende? Só que de uma forma hiperbólica aqui, né? Quem não conhece alguns recursos da língua portuguesa, cara, vai interpretar isso de modo literal, que pode ser interpretado de modo literal. Eu diria para o meu filho: ó, meu filho, se vira. Teu quarto aqui vai virar uma sala de ginástica. Porque no fundo, o que eu estou dizendo para ele? Cara, vai pro mundo e dê certo na vida. Porque eu dei uma boa criação para você e você vai dar certo. É assim que a gente tem que tratar os nossos filhos. Tratá-los como adultos e, assim, altamente capazes de dar certo na vida, certo? Depois ele diz assim, ó: pai bom não cria filho dependente. Pai bom não deixa a porta sempre aberta para o filho voltar quando der errado. Pai bom ensina o filho a se virar. Cara, porra, será que vocês não conseguem entender? O que ele está dizendo aqui? Cara, dentro de uma educação dos filhos, você precisa ensinar os filhos a se virar. E como é que você ensina isso, velho? Muitas das vezes você não ensina isso diretamente, dando conselhos, dando recomendações. Não, você ensina isso através das suas próprias atitudes. Ou seja, como é que você, pai, está se virando com as situações adversas? Por exemplo, tem muita coisa que eu aprendi a resolver que não foi o meu pai me ensinando, olha, faça assim e faça assim. Não, eu observava como ele agia diante das dificuldades e eu fui me impregnando daquilo. Entende? É claro que na vida adulta agora, né, eu adquiri outros recursos, mas aquilo já me deu aquela perspectiva de ter a atitude de resolver o problema quando o problema está diante de você. Então é através do exemplo que você ensina os seus filhos a serem fortes, certo? Saiu de casa, então se vira. A vida deu errado, aprende a resolver. Cara, é ou não é assim a vida? Entendeu? Você acha que é sempre que a gente vai ter papai e mamãe para resolver os nossos problemas? O quanto antes eles aprenderem a resolver os seus problemas sozinhos, melhor, cara. Entendeu? Por quê? Porque isso vai fortalecer o caráter do seu filho e vai te dar uma segurança no futuro. E quando você estiver velho, entendeu? O seu filho vai cuidar de você. Pai bom prepara o filho para cuidar do pai na velhice. Porra, começou o cara com a maquita aqui, filha da puta. Mas vamos lá. Pai bom prepara o filho para cuidar do pai na velhice, não para ficar voltando para casa toda vez que a vida aperta. Entende? Ou seja, o filho voltar para casa do pai é um sinal de incompetência, ou seja, é um sinal de que o pai não soube criar esse filho. É isso que o Ítalo está dizendo aqui. E eu concordo com ele. Se o teu filho fica voltando para casa toda vez que dá errado na vida, é porque você foi um péssimo pai. Se você quer ser um bom pai, ensine seu filho a andar com as próprias pernas. Ele não pode passar a vida toda contando com você. Verdade, porque um dia esse pai e essa mãe vai morrer, entendeu? E não vai ser a vida toda que ele vai ter o pai e a mãe para contar, entendeu? Então, o quanto antes esse filho amadurecer e ser um indivíduo independente, melhor para ele, melhor para você, porque na sua ausência, este filho e esta filha vai precisar perpetuar essa cultura de independência nas gerações posteriores, tá certo? É isso aí, pessoal, tamo junto.
Curta aqui este vídeo, se inscreva aí no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo e compartilhe este vídeo aqui com seus amigos e para quem precisa ouvir esta mensagem, tá certo? É isso aí, pessoal. Tamo junto e até o próximo vídeo.